Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 13, e diz assim: Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. O exército de Israel estava há 40 dias sendo afrontados pelo gigante Golias. O rei Saul e seus soldados tremiam de medo diante do inimigo. Sabe, tem momentos que os maiores soldados de Deus, eles têm medo. Eles paralisam diante dos problemas. É nesse momento que Deus chama os pequeninos para mostrar aos grandes que a nossa vitória sempre virá do Senhor. O pequeno Davi chegou. Aquele que matou o urso e o leão não conseguia entender por que os soldados estavam com medo de um gigante. Era apenas um homem grandão que não tinha Deus no seu coração. Então esse seria destruído facilmente. Como Davi mesmo disse, ele era um incircunciso, ou seja, ele não servia ao Deus verdadeiro. Ele mesmo se oferece, então. Se não tem nenhum soldado aqui que tenha coragem, eu tenho. Eu já matei um urso, já matei um leão, e esse gigante será do mesmo jeito, porque todos eles eu venci sempre pela força do meu Deus. Mas o rei covarde, ele tenta tirar essa ideia da cabeça de Davi, do pequeno guerreiro. E ele diz lá em 1 Samuel 17, versículo 13, Saul respondeu: Você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Por que será que a gente sempre escuta as pessoas que nunca tentaram? Por que a gente dá ouvidos a perdedores? Você já pensou nisso? Por que a gente recebe o medo dos outros como se ele fosse nossos? Nossos maiores medos e traumas, pode prestar atenção, os nossos maiores medos e traumas têm como base o medo de outra pessoa, que nos fez acreditar naquilo. Aí por isso quando alguém pergunta, por que você tem medo? Você não sabe explicar. Você apenas diz assim, não sei, é porque muita gente me disse. Ora, isso não é base para o teu medo. Muitas vezes você fugiu de coisas que nem existiram. Muitas vezes você teve medo de gigantes em que você nem enfrentou. Mas você fugiu como Saul e como aquele exército. Você nem teve a coragem de enfrentar e você já disse que não conseguiria. E agora aquele rei medroso estava tentando colocar medo em Davi, mas nada mudava a cabeça de Davi. Porque Davi não sabia da força daquele gigante. Ele só conhecia a força de Deus e sabia que Deus era poderoso para lhe dar a vitória. Saul então percebeu que não tinha como mudar a cabeça de Davi. Então ele resolveu vestir Davi com a sua própria armadura e com as suas armas. Lá em 1 Samuel capítulo 17, agora o versículo 38 e 39. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. E ele disse assim, mal posso me mexer, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou toda a sua armadura.
Aí de novo eu faço outras perguntas para você. Por que será que a gente aceita usar as armas e as armaduras de perdedores? Por que a gente perde tempo escutando as estratégias de pessoas que nunca venceram seus gigantes? Por que se aconselhar com quem não teve coragem de lutar? Dá para entender isso, mas nós fazemos isso constantemente. Nós escutamos pessoas que não tomaram decisões, pessoas que não foram, pessoas que não enfrentaram, pessoas que desistiram dando ideia. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E se esse era o caminho certo, por que essas pessoas não tentaram? Por que elas não fizeram se elas sabem de tudo? Para de perder tempo com perdedores. Para de ouvir perdedores. Para de se aconselhar com perdedores. Com pessoas que nunca tentaram. Se você tem que pedir algum conselho, então peça a alguém que foi lá e conseguiu. Para que você saiba qual é o caminho. Eu prefiro confiar em Deus. Eu prefiro usar a armadura de Deus. Davi preferiu usar a armadura de Deus. Deixou a armadura daquele perdedor e escolheu usar a armadura de Deus. E essa armadura de Deus está toda descrita em Efésios capítulo 6. Eu aconselho que você depois leia. Você precisa usá-la, porque ela te protege da cabeça aos pés. E você não pode usar apenas algumas partes dela. Você tem que usar toda a armadura de Deus. Davi usava toda essa armadura de Deus. Ele se vestia da verdade, colocava a couraça da justiça, ele procurava a paz, ele tinha o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que estar todo revestido dessa armadura para que você seja mais que vencedor. Para de usar as ferramentas dos outros. Para de querer lutar com armas humanas. Você é espiritual, você foi chamado para um grande conflito. Então as armas que você irá usar são espirituais. E só quem pode te dar é o Senhor. Por isso que Davi enfrenta aquele gigante não pela sua força. Ele sabia que ele era um menino. Mas ele mesmo diz, eu vou em nome do Deus dos exércitos, a quem esse incircunciso está afrontando. Então por isso que ele foi, vocês já sabem o final da história. Ele preferiu confiar no Deus que vence gigantes. Depois dessa vitória, todos queriam Davi à frente do exército de Israel. Para Deus fazer de Davi um rei, ele não lhe deu uma coroa, ele lhe deu um gigante. Portanto, você precisa entender que os seus gigantes, os teus gigantes, vão te levar ao palácio. Suas lutas te farão forte o suficiente para viver os planos de Deus. Portanto, vista a armadura de Deus e avance em direção ao seu Golias, na certeza que Deus vence gigantes. E esse Deus estará com você, dando-lhe a vitória. Talvez você tenha perdido até hoje porque você tenha vestido as armaduras que todos vestiram e todos perderam. Você precisa pedir a Deus que lhe vista da armadura do Senhor. Essa armadura que está descrita em Efésios 6 é que nos dará a vitória. Davi não tinha nenhuma chance diante de um gigante. Ele não tinha nenhuma estratégia de guerra. Ele não era um guerreiro, um soldado. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas ele confiava no Deus que pode vencer gigantes. Ele conhecia esse Deus. Ele chamava ele de meu pastor. Ele sabia que o pastor ia cuidar dele. Ele sabia que com Deus ele sempre venceu e sempre venceria. Quantas e quantas vezes você está confiando nas pessoas, esperando das pessoas, pegando conselhos com pessoas que não vão te dar respaldo para a vitória?
Hoje eu te convido a buscar o Senhor dos Exércitos. Hoje eu te convido a vestir essa armadura poderosa. Hoje eu te convido a ir para a luta, a enfrentar os teus gigantes, na certeza de que poderoso é o Deus que está contigo. Ele te dará a vitória para que o nome dele seja glorificado. Porque um menino não poderia matar um gigante, mas o Deus daquele menino poderia sim. O Deus que era o mesmo Deus dos soldados do exército, era o mesmo Deus do rei covarde. Mas eles não se utilizaram desse Deus. Eles estavam confiando na sua força, nas suas armaduras, nas suas armas. E eles sabiam que tudo isso era incompatível com aquele guerreiro. Eles sabiam que qualquer um que fosse naquela arena seria destruído e a vida do povo de Israel estava em jogo. Todas as famílias seriam escravas dos filisteus caso ele destruísse algum soldado. E por isso, apesar das ofertas do rei, dos tesouros e da sua própria filha como esposa, nenhum deles se atrevia a entrar naquela arena, porque eles sabiam que seriam presas fáceis. Mas esse menino, ele conseguia ir adiante porque ele tinha um Deus que vencia guerras. Ele estava confiando apenas nesse Deus. Porque não venha me dizer que 5 pedras poderiam matar um gigante cuja lança era maior do que o próprio Davi. Ah, queridos, Deus quer te dar a vitória, mas para isso Ele quer lutar junto com você. Ele quer ir com você. Ele quer te usar para mostrar ao mundo que é possível ser mais que vencedor quando a gente confia no Deus que vence gigantes. Eu não sei quais são as tuas lutas, mas eu sei que são grandes. O inimigo, ele sempre se levanta para te destruir. Todos os dias ele afronta você e o teu Deus. E ele duvida das tuas forças e ele faz com que você duvide das tuas forças também. E é aí que entra a tua fé, é aí que entra essa armadura. Aí é que entra a oração, aí é que entra a palavra de Deus. Aí é que entra toda essa armadura que você tem que usar peça por peça. E se você está vestido com essa armadura, a palavra de Deus diz lá em Efésios 6,11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Somente os que estão revestidos da armadura de Deus vão poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, entenda isso. A tua luta não é contra a carne e por isso você precisa estar vestido espiritualmente para resistir ao inimigo e para que Deus te conceda a vitória através do seu poder. Vamos orar por isso. Vamos dizer ao Senhor nessa oração que nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos no nosso braço, nós não confiamos na nossa força, nem na força das pessoas que estão ao nosso redor, mas nós confiamos somente nele. Vamos orar. Deus poderoso, grande comandante, o Senhor nos dá a sua própria armadura. O Senhor nos reveste da cabeça aos pés. O inimigo pode até tentar nos derrubar, mas a tua palavra diz que os que estão com a armadura permanecerão firmes, ficarão de pé, apesar de todas as investidas do inimigo. Porque quem veste essa armadura está confiando no Deus que vence gigantes. E é em nome desse Deus que nós avançamos em direção aos nossos Golias. É no nome do Deus vivo que nós enfrentamos os nossos maiores
traumas, os nossos maiores medos, os nossos maiores problemas. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude a nos mantermos firmes, esperando certos de que assim como o Senhor ajudou o pequeno Davi, o Senhor também nos ajudará. O Senhor tem planos extraordinários ao nosso respeito. Mas assim como para que Davi fosse rei, o Senhor lhe concedeu um gigante, o Senhor também tem permitido que chegue alguns gigantes diante de nós, não para nos destruir, mas para que o teu nome seja exaltado e para que a gente cresça na certeza de que para o nosso Deus não existe nada impossível, não existe nada grande demais que não possa ser resolvido. Não existe nenhum problema, nenhuma barreira que pelo teu nome não caia por terra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós escolhemos o lado vencedor. É certo que muitas vezes, como aqueles soldados e como aquele rei covarde, muitas vezes nós temos medo, nós trememos, mesmo já tendo passado por várias guerras e ter ganho muitas outras. Mas tem horas que o medo bate à nossa porta, tem horas que o cansaço é forte e muitas vezes a gente pensa, outras vezes eu consegui, mas desta vez eu não vou conseguir. Mas o pequeno Davi me lembra que com o Senhor nós nos tornamos gigantes e nós conseguimos olhar nos olhos do inimigo e conseguimos repreendê-lo pelo poder que existe no nome santo de Jesus Cristo. E é pelos méritos de Cristo que nós vamos avançando, é pela justiça de Cristo que nós vamos avançando. É pela sua bondade que nós seguimos, é por suas misericórdias que nós continuamos nesta caminhada. Na certeza que todos os dias nós enfrentamos muitos gigantes. E todos os dias nós vencemos, porque o Senhor vai conosco. E o inimigo, quando ver o Senhor vindo conosco, ele bate em retirada. Porque senão ele será destruído, como muitas vezes ele perdeu suas batalhas quando lutou contra o Senhor. Ajuda o teu povo a ter essa confiança, essa ousadia de Davi. Ajuda o teu povo a confiar de forma tão poderosa que a gente não duvide em nenhum momento que maior é o que está conosco. Dá-nos a tua paz, vem conosco nesse novo dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.